Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, entusiastas da inteligência jurídica, sejam todos bem-vindos a mais um Juriscast, o seu podcast jurídico. Estamos muito felizes de estarmos mais uma vez aqui em vídeo no YouTube, no Spotify, em áudio também, em todas as demais plataformas de consumo de áudio, para a gente falar sobre o mutirão de conciliação. Esse é o tema de hoje, você não perde por esperar para aprender com a gente sobre isso aqui. Mas antes, como de costume, vamos agradecer ao curso de Direito da Univille, que incentiva estas conversas tão legais, tão esclarecedoras que a gente faz aqui no Juriscast e lá no Debate Legal. Então, todos esses temas jurídicos qualificadíssimos que a gente traz para cá para discutir com vocês são apoiados pelo curso de Direito da Univille, um curso que tem 25 anos de história, é detentor do selo OAB Recomenda. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse curso, que além de apoiar a nossa conversa aqui, tem um curso de Direito sensacional, basta acessar univille.br/direito. Já apresentei também que a gente está disponível em vídeo no YouTube e no Spotify, então se você ainda não conhece o meu rostinho, @Thiago Facchini, e também o rostinho do nosso convidado que eu vou lhe apresentar, tá aí a sua oportunidade de conhecer daqui a pouquinho, acessando, o nosso material em vídeo no YouTube e no Spotify. É isso aí, meus amigos, vamos ao que interessa. A gente tem que falar sobre um tema legal e para isso tem que ter uma pessoa especialista no tema. Então eu quero com muito carinho trazer aqui para vocês conhecerem o Dr. Pedro Adrien, ele que vai falar com a gente sobre o mutirão aí de conciliação privado e judiciário, qual o papel do advogado no mutirão. Ele que é formado em Cuiabá pela Universidade de Direito Cândido Rondon, pós-graduado em Direito Processual Civil e Direito Civil, especialista na área de Direito Civil com enfoque diário em Direito Imobiliário, também é sócio do escritório de advocacia Nunes e Stefan. Então, doutor Pedro, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, uma honra muito grande estar aqui na presença desse programa do ProJuris. Para mim, nossa, é um prazer imenso poder participar e contribuir com os advogados, principalmente com os advogados, que é uma profissão que eu tenho um amor muito grande, e sempre que eu posso ajudar um colega, contribuir com um colega com uma ideia nova, eu não economizo, eu tenho um prazer de poder fazer isso. Então, eu estou muito feliz, agradeço ao Thiago e toda a equipe do ProJuris pela oportunidade. Legal, que bom que você falou em ajudar. O propósito do Juriscast é ajudar a comunidade jurídica. A gente precisa compartilhar conhecimento. Quando a gente compartilha o nosso conhecimento, a gente o multiplica. Então é para isso que eu gravo cada um dos episódios aqui, chegando a uma centena de episódios aqui do Juriscast. Eu tenho certeza de que esse trabalho vale muito a pena, tem muita gente sendo ajudada com os episódios do Juriscast e hoje não vai ser diferente. Então, como de costume, eu gosto de dar um pouquinho de contexto para a nossa audiência, e já que a gente vai falar sobre mutirão, nem todos os advogados que nos ouvem conhecem do que se trata, já participaram ou têm noção, ou simplesmente não trabalham com esse tipo de atividade, não faz parte das suas rotinas. Então, para dar um pouco de contexto para a nossa audiência, antes da gente entrar aprofundadamente no tema, falando sobre o mutirão de conciliação, eu gostaria que você explicasse pra gente o que é o tal do mutirão, o que não é, quando que ele nasceu, para quem que se aplica, para quem que não se aplica, só pra gente começar essa conversa já com todo mundo alinhado sobre o que é, o que não é e do que se trata o mutirão de conciliação. Então, o nome mutirão da conciliação, ele já é sugestivo, quando uma participação da população em união com o Poder Judiciário, com as empresas, com autarquias, elas se reúnem num evento, um determinado dia, para que as pessoas possam levar ao Poder Judiciário uma solução de um conflito de forma mais rápida, de forma mais célere, evitando todo o caminho processual, que é demorado, é moroso, muitas das vezes ele é caro, e, infelizmente, não tem fim, e acaba que a pessoa que está procurando uma solução não consegue vislumbrar essa possibilidade. Então, hoje, a conciliação, seja ela individual, seja uma conciliação
plurima, né, multitudinária, ela vem com a principal função em encurtar o caminho e atingir uma solução econômica e eficiente, de forma que as pessoas possam resolver assim do jeito que, inclusive, tem até um clássico, né? Você resolve o seu problema com o poder judiciário do jeito que você quiser. Que legal. Esse mutirão específico, né, o mutirão da conciliação, é promovido pelo CNJ, né? É isso mesmo? Sim, no CNJ. Inclusive, eu até fico feliz de ter me falado do CNJ, porque eu acho que o advogado, hoje em dia, ele precisa saber do CNJ, qual que é a função do CNJ. Porque eu hoje creio que o CNJ seja uma das grandes inovações, talvez uma das melhores inovações do Poder Judiciário. Por quê? Só para contextualizar bem o que eu quero passar para vocês. O CNJ ele impôs certos limites às prerrogativas do Poder Judiciário. E, em consequência disso, trouxe uma harmonia. Então, na verdade, a conciliação ela já tinha previsão dentro do ordenamento jurídico, né? Ela já era um procedimento que estava previsto no processo civil, porém ela não tinha assim ela não tinha dado importância, né? E o CNJ ela veio e deu uma importância muito grande para a conciliação, porque viram nesse procedimento uma forma de desafogar o poder judiciário e também ajudar a população a atingir o resultado que é a pacificação social, é a solução dos seus problemas de uma forma mais rápida, mais célere. Então, Que legal. o CNJ é uma das grandes criações do Poder Judiciário. E o advogado ele precisa conhecer o CNJ. É obrigatório para o advogado conhecer o CNJ. E tem muito advogado, eu como acabo trabalhando aqui com tecnologia também, né? Direito e tecnologia, eu já ouvi muito advogado com medo de meios alternativos de resolução de conflito, né? Pô, se não judicializar, como é que eu vou ganhar dinheiro e tudo mais? Mas tem o outro lado, né? Poxa, se a sua causa acaba antes, você recebe antes. Então, pô, é legal utilizar a conciliação. E eu tava lendo aqui, ó, que nas últimas 5 edições que foram desse evento, né? Que foram executados, foram encaminhados aí pelo Poder Judiciário, pelo CNJ, nas últimas 5 edições foram mais de 100 milhões de reais homologados e mais de 4 mil acordos realizados. Então, pô, teve muita gente que ganhou dinheiro aqui na advocacia com esse negócio. Então, acho que essa é uma informação que quem está nos ouvindo, o advogado que está nos ouvindo, precisa saber, né? Tem dinheiro aqui para a gente trabalhar com isso também, né? Mas considerando o tema que a gente tem que falar aqui hoje, será que os advogados entendem o seu papel nesse contexto? Eles entendem que podem usar o evento, eles entendem que devem usar, que podem ganhar dinheiro? Como é que você vê o entendimento dos advogados a respeito do seu próprio papel nesse tipo de resolução alternativa do conflito, em especial neste evento aqui no Mutirão de Conciliação? Então, o advogado, quando ele está diante da conciliação, da mutirão da conciliação, ele tem que mudar a postura dele frente ao Poder Judiciário. Ele não pode ir com o pensamento do litígio, eu tenho que ir para a guerra, eu tenho que fazer de tudo para ganhar. A postura é outra. Para se ter sucesso nesse campo comercial, nesse campo mercadológico, jurídico, que é a conciliação, é muito importante que o advogado ele tenha criatividade para resolver o problema. A gente tem aqui, por exemplo, queria dar um exemplo que eu achei muito interessante, talvez seja uma das ideias talvez mais geniais que o escritório de advocacia, que as empresas vêm exercendo, né, no âmbito da conciliação. A gente notou aqui que na pandemia, por exemplo, houve um aumento da demanda contra as empresas aéreas aqui no Brasil, né? Eu lembro que até em 2020, os overbookings, cancelamento, o dano moral era presumido e as condenações estavam indo para 10 mil reais. Aí, em consequência, em concomitância, veio essa cultura da conciliação
E o jurídico, né, com essas empresas, eles tiveram uma ideia muito genial. Porque o processo, ele demora, mesmo que em juizado especial, ele dura 1 ano e meio, 2 anos, tem recurso, é muito demorado. E eu achei muito interessante a forma que essas empresas aéreas, elas veem a postura delas que elas estão tomando dentro dos processos a fim de evitar a condenação. Nas audiências, por exemplo, essas empresas, elas vêm oferecendo vouchers, 8 vouchers, 10 vouchers. É praticamente, pela minha experiência que eu tenho lidado, é praticamente irrecusável. Porque, poxa, 10 vouchers, ida e volta para todos os cantos do Brasil, a pessoa vem aceitando. Isso é fato. Aumentou muito o índice de conciliação contra as agências aéreas. E vem compensando porque o valor das condenações veio diminuindo e deixou de ser um dano moral presumido, né? Agora, hoje, contra as companhias aéreas, o dano moral ele tem que ser comprovado. Então, as empresas oferecem esse voucher, diminui a quantidade de processo, aumenta a quantidade de conciliação, preserva a receita da empresa, e eu acho que vem a grande sacada dessas agências aéreas é que não perde o cliente. Então, por mais que o consumidor esteja numa disputa judicial, a empresa, através da conciliação, veio e manteve o cliente ali a sua disposição, manteve a freguesia. O judiciário só tem a ganhar, o consumidor só tem a ganhar e a empresa só vem a ganhar. Então, eu acho que para se entrar de uma maneira boa dentro do mercado da conciliação, o advogado ele tem que mudar a postura de litígio dele e ter criatividade. Isso é muito importante. Nesse caso, até o marketing da empresa agradece que ela entrou aí no mutirão de conciliação, porque não perde o cliente fica feliz que resolveu rápido, a empresa diminui o valor provisionado, diminui o tempo aguardando a ação se resolver. É muito benefício, né? Eu assim, já passei por situações aqui de demandei, né, em face a uma agência, uma empresa aérea, e, nossa, os acordos que eles oferecem são muito bons. E quando você tem esse voucher, muitas agências aparecem para comprar o seu voucher. Então, acaba que essa venda ela é mais lucrativa que a própria condenação. Então, por fora, você ainda movimenta o mercado do turismo. Você vê que a conciliação ela cria uma cadeia de benefícios, cara. É muito boa. Essa é novidade, essa eu não sabia que dá para revender o voucher. Boa. Pois é. Olha aí, o advogado tem que saber que tem que cobrar antes nessas causas aí para se o cliente receber em voucher, ele não consegue pegar Então, mas aí muda um percentual de ganho, né? Muda até o mecanismo da cobrança, porque determinadas empresas oferecem 10 vouchers, aí tem o 30% em voucher, né? Eu ia dizer que é imprescindível para o advogado, né? A minha próxima pergunta era com relação a esse tema que eu vou citar aqui, de, poxa, tem um passo a passo para os advogados não esquecerem nada, né? Você falou que o cara tem que se preparar, tem que deixar a arma em casa quando vai fazer conciliação, né? Tem que estar indo lá para estar aberto à negociação, tá querendo o bem do seu cliente, tá querendo acelerar as coisas, mas assim... nesse caso, você deu uma boa dica. Poxa, o advogado tem que saber que pode sair de lá um acordo que não seja diretamente financeiro e ele, logicamente, tem que estar preparado para ajustar a precificação, tem que pegar um percentual desse voucher, tem que estar aberto a negociar também a sua remuneração, né? Então, considerando este exemplo, eu ia lhe perguntar se você, por conta da sua experiência de já ter participado aí dos mutirões de conciliação, já ter apoiado alguns clientes nisso, o que você diria para algum advogado que está nos ouvindo agora, que está se preparando, ou que pensou, poxa, tá aí uma oportunidade de eu participar, vou participar. O que você diria de, poxa, checklist, o que não pode esquecer, ou o que precisa se preparar? Como, por exemplo, esse negócio da negociação, né? O que é imprescindível para um advogado que vai lá no mutirão de conciliação, vai trabalhar com isso, não deixar de esquecer ou não deixar de se preparar? Então, primeiramente, o que o advogado tem que fazer?
na minha experiência, que eu já participei de mutirões e deu certo, então, assim, eu posso falar com tranquilidade, uma coisa que para mim funcionou. Sempre que você vai lançar mão dessa forma de resolução de conflito, é muito importante que você faça uma visita no Sejusc da sua cidade. Conheça quem é o gestor, conheça quem é o diretor do Sejusc, quem são os conciliadores, procure saber qual que é o método, qual a técnica, porque o NUPEMEC, ele treina esses servidores, eles passam técnicas, que são técnicas, inclusive, científicas, são psicologias, métodos da psicologia para as partes, aumentar a chance das partes transigirem em conciliação. Então, sempre que você vai para uma mutirão, sempre que você vai dirimir, né, uma conciliação, né, representando uma empresa, ou você está numa conciliação individual, procure primeiro saber como funciona o Sejusc da sua cidade, qual é o procedimento de protocolo e quem são os conciliadores, quais são as técnicas utilizadas, porque cada caso, Thiago, é um caso. Você tem que ter essa sensibilidade para saber se aquela técnica utilizada numa conciliação vai compensar para o seu cliente. Esse, para mim, é o primeiro passo, é você ter o tato do Sejusc, conhecer o mecanismo do Sejusc. E, em segundo lugar, você tem que saber, por exemplo, se essa conciliação ela vai compensar. Isso é imprescindível, porque eu já passei por situações que aconteceu o seguinte: eu recebi uma demanda aqui, dentro do âmbito do direito imobiliário. Eu sabia que, através de um processo judicial, eu não ia resolver o problema, porque era uma questão de transferir propriedade imóvel depois de um compromisso de compra e venda, e a pessoa, apesar de condenada, ela não teria o dinheiro, né, para fazer a transferência do cartório. E a gente notou que o litígio ali, ele não compensava. Eu vou ganhar o processo, sim, eu tenho aqui o contrato, tenho prova, tenho quitação, mas vai chegar na condenação, o juiz vai receber um monte de processo, vou ganhar, mas não vou resolver. Então, ter essa sensibilidade do que um acordo pode fazer e encurtar o caminho, ele também, cara, é imprescindível. Eu prefiro falar sobre essa sensibilidade do caso muito mais do que, olha, tem um checklist aqui, leva tal documento, leva a procuração, leva os documentos de prova, porque eu acho que isso o advogado, ele sabe tudo, cara. E eu acho que o sucesso e a utilidade da conciliação, ele depende muito da pessoa fazer o custo-benefício. Então, por exemplo, esse caso da consultora, desse caso dentro do âmbito do direito imobiliário, eu notei que, se eu criar condições de uma conciliação rápida da pessoa em determinado período de tempo, transferir o imóvel para a sua propriedade, é muito mais vantajoso que eu esperar o processo, que vai durar 2, 3 anos, vai condenar e não vai mudar a situação de ninguém. Então, eu acho que a primeira coisa que o advogado tem que fazer é conhecer o Sejusc da sua cidade, saber como funciona, quais são as técnicas utilizadas naquele Sejusc, os treinamentos que o NUPEMEC passou para esse núcleo da conciliação. O segundo é, faça um custo e benefício. Compensa litigar? Não compensa? Se não compensa, tenha criatividades para se resolver a coisa na forma da conciliação. Hoje em dia, é possível pedir justiça gratuita dentro do procedimento do Sejusc, tanto a parte autora como o réu. Então, por exemplo, esse caso que eu falei da construtora, nós orientávamos as partes sobre a justiça gratuita, que, por exemplo, ela teria que pagar o cartório de escritura, ela teria que pagar o registro de imóveis, né, para ela transferir a propriedade, só que hoje, no processo civil, há gratuidade de justiça para se fazer esses atos. Não se paga a escritura, não se paga o registro da escritura quando se tem justiça gratuita. Então, na Câmara de Conciliação, nós orientávamos os compradores a aceitar o acordo. E se ela comprovasse a justiça gratuita, a hipossuficiência econômica, ela poderia, com tranquilidade, ir ao cartório e fazer a transferência de propriedade. Então, assim,
essa sensibilidade que o advogado tem que ter perante um problema, eu acho que é mais importante do que eu fazer um checklist aqui de documentos. O Legal. custo-benefício diante do caso, ele é muito, assim, caramba, como que eu vou resolver isso? Compensa brigar? Não compensa brigar? Esse é a grande ideia da conciliação, é você conseguir satisfazer o seu cliente com menos gastos de energia, com menos gastos de dinheiro e de forma rápida e econômica. E Eu como, estava como eu no tava caso... conversando com um colega advogado sobre esse tema também em algum momento e ele me resumiu de uma maneira muito boa essa análise aí de custo-benefício. Ele falou o seguinte: eu preciso ajudar meu cliente a entender que conciliando ele também ganha dinheiro. Pode ser que ele ganhe menos dinheiro, mas vai ganhar menos dinheiro mais rápido, né? E às vezes judicializando ele pode ganhar um pouquinho mais de dinheiro, mais devagar, mas ele também vai gastar mais, porque tem que manter o processo, tem que manter as custas, tem que manter, né, o honorário advocatício. Então, assim, conseguir explicar isso de uma maneira clara para o cliente às vezes ajuda, né? De, poxa, vale a pena ganhar um pouquinho menos, mas ganhar mais rápido, que todo mundo sai satisfeito, todo mundo sai feliz, desafoga o judiciário, é bom para todo mundo. Não, e na verdade, para a empresa, geralmente costuma ser melhor ser a conciliação. A empresa não quer ficar perdendo tempo com o processo. Então, se você advoga para um empresário, se você advoga para uma empresa, para um supermercado, para uma empresa aérea, meu amigo, eles não estão mais dispostos a perder dinheiro e tempo com o processo. Então, por exemplo, esse caso das empresas aéreas, olha que genial. O cara dá um voucher que tem valor financeiro, tem valor econômico, pode ser utilizado, e ele mantém a freguesia. Que classificação social é melhor que essa? É o que o juiz ganha, que a empresa ganha, que o consumidor ganha. Esse caso da construtora, cara, foi uma coisa assim que os adquirentes desses lotes, eles me procuravam para conciliar. Eu quero conciliar. Você que é o advogado da justiça gratuita, eu quero conciliar. E a gente ia fazer, olha, apresenta tal documentação, o juiz vai avaliar, vai dar a decisão dele. Se for o caso, você gratuitamente adquire o lote para você, tudo na maior, dentro da legalidade. E essas pessoas, eu lembro que elas chegavam em casa, elas me mandavam um WhatsApp agradecendo, doutor, obrigado, eu estou fazendo um churrasco e finalmente eu consegui transferir para mim. Então, sabe, muda a estigma de guerra para um estigma de paz. E qual é a função da jurisdição? É atingir, dizer o direito e trazer a pacificação social. Então, a conciliação, ela é a verdadeira pacificação social. O litígio é guerra. Alguém vai ficar insatisfeito. Sempre. A conciliação, não. Legal, tá aí o doutor Pedro Stefan falando com a gente sobre o mutirão da conciliação e o papel do advogado dentro dele, né? O papel do advogado nesse tipo de demanda. Sensacional. Aproveitando a pausa que eu quero convidar você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, a me seguir aí nas redes sociais, @Thiago Facchini. E também, logicamente, avaliar esse episódio, né? Deixar aí seu like, deixar aí seu coraçãozinho, deixar aí suas estrelinhas, o quanto você acha que essa conversa aqui tá lhe ajudando, né? Você tá aprendendo com ela, tá lhe ajudando a sair desse episódio aqui com mais conhecimento jurídico para aplicar na sua rotina. Então avalie aí, se quiser deixar um comentário também, vai ser um prazer ler os comentários de vocês com as suas sugestões, dicas, comentários, até as críticas, é uma delícia de ler, porque a gente continua com elas, produzindo episódios cada vez mais legais aqui no Juriscast, tá bom? Bom, doutor Pedro, a gente está gravando esse episódio aqui em época de Black Friday, né? Estamos em novembro e vamos fazer aqui um exemplo hipotético. Digamos que uma empresa, né, aí na Black Friday acabou fazendo a sua ação de comunicação promocional e teve algum problema, né? Teve algum problema com essa demanda, com esse da comunicação e a partir dali se desenrolaram processos, né? Se desenrolaram leads que precisam ser tratados. A gente conversou aqui no início da nossa conversa que, poxa, o mutirão é uma iniciativa do CNJ, né? Mas entendo que essa é uma iniciativa pública, né? Você consegue nos dizer se tem uma
um jeito privado, um outro jeito dessa empresa poder também dar esse tipo de tratativa para esse volume de novos processos que ela vai receber, caso ela entenda que faça sentido? E se existe essa forma, se é privado, se é judiciário, se é público, quais são as diferenças e qual seria o melhor caso a se aplicar nesse exemplo que eu dei para a nossa audiência conseguir entender quais as opções disponíveis e como chegar até ela, além de ficar esperando ter na sua cidade um mutirão, né? Quais seriam as opções que os advogados teriam para resolver esse tipo de conflito? Então, o mutirão da conciliação, ele, claro que tem uma maioria, pelo menos as mutirões famosas, elas têm a iniciativa do CNJ, mas, na verdade, na maioria do nosso dia a dia, né, o mutirão da conciliação, ele é uma previsão, na verdade, que está dentro do Sejusc. Se o gestor do Sejusc, se o diretor do Sejusc entender que esse é um caso de mutirão, ele vai organizar as pautas das audiências de conciliação nos moldes de um mutirão. Então, a mutirão ela pode ser movida pelo advogado, ela pode ser movida pelo consumidor, né, já que o contexto é relação de consumo. E simplesmente, por exemplo, dentro da cidade houve problemas na entrega de determinada empresa. Há ali uma associação de consumidores dentro de uma cidade, pode muito bem esses consumidores, por iniciativa própria, inclusive sem advogado, em parceria com o Sejusc da cidade, promover esse mutirão da conciliação. Não tem nenhum óbice legal nisso. E também pode partir da própria empresa a iniciativa do mutirão, seja por intermediação do Sejusc, seja por uma intermediação particular entre a empresa e os consumidores, não tem óbice legal nenhuma, só que uma diferença que eu acho que deve ser levada em conta é qual o efeito jurídico de uma conciliação realizada dentro do Poder Judiciário, né, na figura do Sejusc, e uma conciliação realizada diretamente entre a empresa e o consumidor. O efeito jurídico disso é muito diferente. Por quê? Quando você você faz esse mutirão sob a tutela do Poder Judiciário, na figura desse Sejusc, esse acordo ele vai ter um efeito, ele tem uma força jurídica muito mais forte, né? Porque vai ter uma homologação de um juiz. E quando o juiz homologa um acordo, você tem um título judicial executivo, que em caso de descumprimento, você pode executar esse acordo com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, né? Porque já cai dentro do procedimento do cumprimento de sentença. Cite-se, cumpra-se em 15 dias, sob pena de cumprimento forçado da obrigação, das penhoras e expropriações. Quando esse acordo ele é realizado de forma sem a tutela do Poder Judiciário, você não tem, né, via de regra, porque, por exemplo, não vai ter reconhecimento de firma, não vai ter uma decisão homologatória, não vai ter testemunha, não vai ser chancelado por 2 advogados. Então, você tem um contrato, né? E que você, para cumprir esse acordo, em caso de descumprimento, você tem que passar pelo processo de conhecimento inteiro, até ter uma sentença. Então, assim, sempre, né, é mais aconselhável a parte procurar o Sejusc e fazer essa mutirão, se reunir com os consumidores, ou até entrar em contato direto com a empresa e falar assim, olha, vamos fazer um mutirão aqui na minha cidade no Sejusc, vocês estão com bastante demanda, a gente num dia resolve, e as pessoas vão sair de lá do Sejusc com um documento, com uma decisão homologada, e essa decisão homologada traz segurança jurídica para o consumidor de forma muito mais vantajosa do que se fazer um acordo privado. É bom, mas pode ser melhor. Que legal, boa dica. Essa dica não estava na minha pauta, mas faz totalmente relevante para quem está aqui pensando em aplicar na sua rotina algo nessa linha. Então, legal. Não, eu sempre falo, sempre conheço o Sejusc, eu reforço sempre para os advogados. O tratamento é muito mais diferenciado, é humano
e eles recebem você de forma muito educada. Parece que eles não se estressam, é uma classe de servidores diferente, cara. Parece que você nunca enche o saco de um servidor do Sejusk. Eles têm um posicionamento conciliador, né? Que coisa boa. Exatamente, cara. Então, se você tá lá para fazer guerra, você não tem espaço lá. Não tem espaço para você. Bom, eu vou aproveitar essa citação. Eu gosto sempre de terminar o episódio aqui pedindo referências, né, pro entrevistado que está aqui. Você já deu a referência, que é o Sejusk. Mas vou deixar o espaço aberto aqui, caso faça sentido, né? Poxa, que outras pessoas, que outros cursos, que outras referências, que outros livros você acha que a nossa audiência pode consultar, pode, saindo daqui desse episódio, né, pode ir atrás para continuar expandindo o seu entendimento sobre esse tema? Tem alguma referência, além, logicamente, de você próprio e o seu escritório, a sua rede pessoal, para compartilhar com a nossa audiência aqui? Olha, como eu falei, o advogado, no começo, né, do podcast, o advogado ele sempre tem que... A referência principal da conciliação é o CNJ. Conheço o CNJ, ele promove muita conciliação, ele incentiva a conciliação. O advogado precisa saber do CNJ, vai reforçar, vai te deixar, inclusive, um advogado mais corajoso, porque o CNJ defende as suas prerrogativas frente ao Poder Judiciário. Então, essa talvez seja a melhor referência para o advogado, o CNJ. Segunda referência para você sempre se tá mais por dentro da conciliação Sejusk, conheça o Sejusk da sua cidade, os participantes, os conciliadores. Terceira, conheça os cursos do NUPEMEC, que é o grande gestor dos Sejusks pelo Brasil. O NUPEMEC fornece cursos gratuitos para você se especializar na conciliação, inclusive para você se tornar conciliador. O NUPEMEC é muito bom para isso. Os tribunais de justiça hoje, qualquer tribunal de justiça que você for hoje, qualquer fórum que você for hoje, você consegue encontrar pessoas que vão te oferecer cursos, treinamentos para você se aprofundar cada vez mais nesse mundo da conciliação. O próprio Poder Judiciário hoje é uma grande referência, né, para você conseguir se aprofundar na conciliação, né? É muito fácil você se adentrar nesse meio. Legal, tem informação, tem conteúdo e tem boas referências, como o Dr. Pedro aqui, compartilhando a sua experiência com a gente. A gente chega ao final de mais um episódio e, logicamente, quero lhe agradecer, Dr. Pedro. Obrigado por ter vindo até aqui, compartilhar com a gente, com a audiência, esse seu conhecimento aí que ganha na prática, né? Apesar de ter curso aí por aí, esse aí é na prática para ficar perfeito, né? Como eu falei, criatividade. Tem que ter criatividade para você conseguir criar grandes ideias e você conseguir conciliar. Você tem que ter criatividade. O caso, por exemplo, da construtora, né, que a gente não conseguia fazer as pessoas transferirem para a propriedade depois da compra, foi muito pensamento meu, como que a gente vai fazer, ninguém vai ter dinheiro para pagar, e a gente conseguiu pegar normas do NUPEMEC, a gente pegou normas do processo civil, pegou normas do Sejusk, vamos embrulhar isso aqui, fazer um plano e apresentar aqui para o fórum da cidade, vamos ver como que eles vão receber. Foi muito bem recebido, muito bem elogiado, e o sucesso da conciliação é criatividade. O advogado pode, sim, faturar mais que o litígio com criatividade. Legal. Doutor Pedro aqui com a gente, compartilhando sua experiência. Doutor Pedro, muito obrigado por ter estado aqui conosco, ter compartilhado seu conhecimento com a gente. Logicamente, agradeço também a audiência que esteve aqui conosco, se manteve aqui conosco. Muito obrigado a você que acompanha os episódios aí do JurisCast. Já passamos de 200 mil ouvidas em todos os nossos episódios, então um obrigado mais do que especial para você que está sempre nos acompanhando, sugerindo temas, sugerindo convidados. Muito obrigado mesmo. Todas as quintas-feiras nós temos um novo episódio do JurisCast, então fica sempre ligadinho lá no Spotify, no YouTube, nos demais canais de áudio, que toda quinta sai um novo episódio para você.
E é isso, fica aqui o agradecimento ao Dr. Pedro, fica aqui o agradecimento a cada um de vocês que nos acompanhou até o final deste episódio do Juriscast. Nos vemos na quinta-feira que vem no próximo episódio. Até lá e tchau! Tchau, pessoal, muito obrigado! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.